Olá, bem-vindos! Começa agora o Trilha de Letras. Quem se aventura a escrever sabe quanto é difícil entrar no seleto mercado literário brasileiro. Para o escritor iniciante, são muitas negativas e portas batidas. É preciso dedicação, persistência e paciência para seguir em frente na carreira literária. Hoje, vamos falar de jovens autores, personagens fundamentais que renovam a nossa literatura brasileira. E por isso, a nossa convidada no estúdio é a Simone Campos, a autora que estreou na literatura quando tinha apenas 17 anos e ainda estava no ensino médio. De lá para cá, ela lançou outros 4 romances. Simone, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela sua presença. É um prazer bater papo com você. Mais uma vez. A gente já conversa bastante sobre literatura, né? Sim. E eu queria saber um pouco mais do início da sua carreira, né? Porque todo mundo que começa no mercado literário tem uma dificuldade de conseguir encontrar o seu lugar ao sol, né? E você começou publicando o No Shopping quando tinha 17 anos, esse livro aqui, ó. E queria que você contasse um pouco como foi a publicação, você levou muito não, ou foi fácil? Olha, eu diria que foi relativamente fácil, porque eu fiz uma pesquisa antes. Eu olhei em cadernos literários, quais editoras que eram receptivas a novos autores e liam o que chegava, mesmo se viesse sem indicação, sem apadrinhamento. E eu era uma pirralha de 17 anos que não tinha penetração no meio literário, nem parentes importantes. E eu simplesmente fui a editora que acolhia jovens autores, que é a Sete Letras. Ainda é, que ainda existe. É uma editora que acolhe ainda, né? Sim, ainda hoje, sim. jovens autores. Ainda tem esse perfil, ainda bem. Uhum. E eu deixei meu livro lá segundo as instruções deles, que eram, imprime, traz um disquete, aquele disquete 3,5 polegadas. Aí eu fiz um pacotinho, peguei o ônibus e fui lá. Aí deixei lá na portaria deles. Dali a uma semana me liga o editor, o Jorge. Porque a gente gostou muito do seu livro, passa aqui pra gente conversar. Aí, dessa vez, eu fui de carro, minha mãe me levou. E ela foi falando assim o caminho inteiro, foi horrível. Ela falando assim, não, porque eu não posso pagar, né? Você sabe que eu não posso pagar, se ele pedir para você pagar, eu não vou poder pagar, e eu não tenho dinheiro, e não sei o quê. E eu estava estranhamente segura que ele ia bancar. Porque do jeito que ele falou, ele me convidou para passar lá, e realmente ele bancou, e por causa disso eu tenho uma carreira literária. Eu agradeço muito ao Jorge. E a partir daí você fez outro livro publicado pela Sete Letras, que foi o A Feia Noite. Isso aí. E o Amostragem Complexa. Os dois estão aqui, olha. Sim. O A Feia Noite foi uns 5 anos depois. Eu tenho nervosismo com o segundo livro, né? E aí você consolidou uma carreira literária. É engraçado porque quando a gente é jovem, escreve, a gente muda muito ao longo dos anos, né? Você percebe uma mudança da Simone Campos, de 17 anos, que fez No Shopping, e da que fez A Feia Noite, depois o Amostragem? Como é que é? Com certeza, né? E porque desde que eu lancei No Shopping, com 17 anos, passaram-se 17 anos. Eu tô com 34 agora. E exatamente... E continua jovem autora, isso aqui é incrível, né? Continua jovem autora, né? Acho que é a maquiagem ou os fluidos que vamos bebendo. Que nada, né? Enfim, mas acho que até 40 anos a gente continua sendo jovem autor automaticamente, o que é bom, né? Eu acho. Uma vez perguntei para um jornalista quando a gente deixa de ser jovem autor, né? Você sabe a resposta? Sei, acho que com 40 anos. 40 muda, 40 né? muda, você passa para a categoria... Não tem nada a ver com a quantidade de livros. Não tem nada a ver. Né? Porque eu já tenho 5, né? E olha aqui. E continua sendo... Jovem, eternamente jovem. jovem. Ainda bem. Mas aí me fala, as mudanças que você sente. Então, tem bem uma virada na Amostragem Complexa, que é, não por acaso, o livro do meio, né? São contos, mas eu comecei a ser menos hermética e misteriosa no que eu falo, menos fluxo de consciência e mais história, com mais camadas profundas para quem já é um leitor experimentado. Porque eu também quero chamar pessoas novas para a literatura, eu percebi isso. Conquistar leitores, né? Que é um desafio de todo mundo que escreve, né? Assim, no Brasil, desafio. Principalmente. Sim, né? Sim, no Brasil é fundamental. Você teve, então, um começo meio diferente do comum, né? Ou seja, conseguiu uma editora tão rápido e que te publique sem cobrar nada, é um começo, digamos, raro. Mas aí, a partir daí, eu percebo, eu acho, assim, que seus livros têm uma
certa experimentação, você sempre busca novos caminhos, você sai da zona de conforto, né? Não é sempre aquela autora da autoficção que fala sempre de si mesma de maneiras diferentes, né? Sim. E aí você foi para um meio que hoje em dia é bem popular entre escritores que estão começando, que foi a internet. Fala um pouco desse livro aqui pra gente, o Owned. Pois algumas pessoas tinham blog antes de publicarem, não era o meu caso. Eu tinha um site da GeoCities, todo trevoso. E esse Owned, ele foi uma espécie de homenagem à cultura da internet e de videogames, de que eu sou bem fã. E hoje em dia eu faço, inclusive, pesquisa acadêmica de doutorado sobre videogames dentro de letras, porque, para mim, é uma continuação da literatura. Que é narrativa? Seria isso? É narrativa. Entendi. Não só narrativa, mas há um meio de contar através de regras, de ficcionalizar, né? Que chama. E eu comecei logo um projeto de ficção, que inclusive passou naquele edital da Petrobras Cultural, que foi esse Owned. E ele ia ficar, desde o começo, sempre tive essa ideia, colocar ele 100% de graça na internet. E ele está até hoje de graça na internet, em novojogador.com.br, se alguém quiser ver. E tem também a versão impressa que tem extras. Então, na internet isso funciona automaticamente. E o leitor vai meio que compondo a história que ele vai ler, né? Assim. Exatamente. Você vai fazendo suas escolhas e se envolvendo com a história. E você sente que tem uma obrigação do jovem escritor para se inserir no mercado e se firmar no mercado, de publicar um livro a cada, 2, 3 anos? Ou seja, você se impõe isso, não? Ou é uma coisa natural de produção sua? Eu sinto essa pressão, mas pode ver que entre o primeiro e o segundo teve 5 anos, até porque eu estava envolvida com faculdade, né? Que é uma coisa natural da idade que eu estava. E trabalho, e às vezes eu tenho que fazer coisas tipo estudar e... Essas outras coisas chatas que a gente tem que fazer, né? Tradução. Eu faço tradução para viver, porque literatura não sustenta as pessoas no Brasil. Pelo menos não a mim. Não, é verdade. Você tem que fazer outras atividades, né? Eventos também. Sim, né? Eventos, né? Direitos autorais, infelizmente, ainda não são suficientes, né? Não estão enchendo a minha barriga. Para a maioria dos escritores, né? Sem dúvida. Bem, nós fomos conversar também com outros profissionais que não são tão jovens assim, mas que entendem muito bem como funciona o início da carreira na literatura. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre essa difícil empreitada de virar um escritor brasileiro. Eu comecei mais tarde, talvez, não diria tarde, mas digamos aos 20 anos, frequentando oficinas literárias. Talvez fosse um tempo de possibilidades um pouco mais abertas, esses 10 anos atrás, ou quase 10 anos atrás, porque o contingente de originais não era tão vasto assim. Hoje as editoras têm mais dificuldade de lidar com a quantidade de coisas que elas recebem e por isso podem fraquejar em dar um retorno imediato, demorar muito tempo e o escritor se sente meio perdido, né? Às vezes pensando que a literatura é um brinquedo quebrado. O jovem escritor que está acontecendo na internet, que já tem um perfil profissional, é claro que é um cliente que eu sei que vai encontrar lugar mais rapidamente. É mais fácil para o editor publicar a não ficção. Ele sabe onde está o público. Se você chega com a biografia de um grande matemático, todas as pessoas que gostam de alguma maneira de matemática e se interessam por esse ramo da ciência vão ser imediatamente pela capa do livro atraídas para o livro. Um romance é difícil você apresentar com todas as garantias de que será uma leitura ultra prazerosa para o leitor. Então, é mais difícil. É por isso que a literatura perde tanto espaço num momento em que o editor não pode errar. Porque o editor não é vilão, o editor simplesmente, numa crise dessa, ele não pode errar. Ele não pode publicar um livro que vai ficar mofando no armazém. Então, ele foge da ficção, principalmente da ficção de estreia, que é um desafio, que não é também uma coisa muito clara para as pessoas. As pessoas não sabem que a literatura prepara para a vida. Infelizmente, o cenário não é o mesmo que você encontrou quando você tenta publicar o seu, né? Hoje em dia é bem mais difícil de conseguir um lugar ao sol. Mas os comentários que eles fizeram foram bem interessantes porque
eles mostram essa nova figura, que é do escritor que tem que criar o seu público através da internet, através participando de eventos e tal. Você também é meio produtora de si mesmo? Você tenta... Como é que é? É Você engraçado. publica e esquece. Não, agora, hoje em dia, tem que ser, até porque eu já trabalhei em editora, eu fiz produção editorial na faculdade e jornalismo, fiz os dois. Então, não tem como você não se deixar contaminar por esse... É um contágio, né? Eu fiquei, pelo menos, mais envolvida com minha própria produção. Eu penso em coisas para fazer, tento... sei lá, pensar em caminhos novos de divulgação do livro e que não sejam muito caros, né? Porque eu não sou... Claro. Eu sou uma pessoa classe média. E a própria premissa dos livros também chama a atenção, né? Ou seja, diz tudo que você fez antes, então por isso você tem pelo menos uma pauta, digamos assim, para... Sim, e de alguma forma eu acho que eu gosto de experimentar, essa é o meu jeito de fazer arte, mas tem gente que faz mais do mesmo, então você tem uma garantia. Autor tal vai sempre ter isso aqui. Mas eu queria que as pessoas tivessem uma garantia. Pode embarcar na loucura da Simone, que você vai se divertir. Vai ser uma loucura diferente, vai ser divertido. Toda vez uma loucura diferente. Prometo meio isso. Meio geek, meio... Sim, certamente. Né? É muito legal. E a Luciana Vilas-Boas, que falou, ela é uma agente literária, que é uma figura importante no mercado, né? Porque faz essa intermediação entre o escritor e a editora. Para os jovens escritores é mais difícil. Você tem agente literária? O que você acha disso? Enfim. Olha, eu tenho hoje em dia, que é a Mariana Teixeira Soares, e mais com vistas de vendas para o exterior. Eu consegui encontrar uma grande editora depois de 4 livros na Pequena, que foi a 7 Letras, e a nova editora que eu consegui é a Companhia das Letras. A Companhia do A Vez de Morrer, que a gente já... Sim. E vamos conversar sobre ele já já. Sim. E mudou muito? Você sente assim, a mudança grande entre a grande editora e a... E eu acho que a grande editora é como se você estreasse de novo. Eu tive essa sensação. As pessoas te tratam de novo como jovem autor. Ah, esses jovens autores escrevendo livros pela primeira vez. Gente, é meu 5º livro. Entendi. Não, porque a editora pequena, ela funciona muito para te inserir no mercado entre os que entendem do assunto, mas para o consumidor mesmo que entra na livraria e compra um livro, ele compra o da editora grande, né? Não tem muito jeito, né? Sim. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço para divulgação de projetos que incentivam a literatura, seja na internet, na rua, em qualquer lugar. Se você tem também uma história interessante para contar, entre em contato com a nossa produção através da página que está aí embaixo e manda seu vídeo para a gente. Roda o VT. Eu sou a Roberta Carmona, do canal Literatórios, vinculado ao YouTube, com o intuito de divulgar a literatura brasileira e latino-americana contemporânea. Também promover um pouco da literatura brasileira nova, gente que está publicando seu primeiro livro, seus primeiros livros, ou começou a ganhar prêmios agora, mas que ainda não é tão conhecido do grande público. Quando o canal completou 1 ano, a gente partiu para entrevistas com autores. Começou de maneira despretensiosa, a gente recebeu convite de uma editora para entrevistar uma autora que estava com um livro recém-lançado. O que aconteceu é que as entrevistas começaram a tomar uma proporção maior. Não existe nenhum roteiro no que vai ser gravado. Eu leio o livro, geralmente saio apaixonada pela leitura, venho aqui na frente da câmera e converso com o público a respeito disso. Então a gente tem feito o Literatórios com amor, com muito amor e também sendo muito bem abraçados por quem está do outro lado. No Leituras de hoje, jovens escritores com um sentimento que, de certa forma, traduz o que mais ou menos eles vivem, a angústia da solidão da escrita. Esse aqui, A Angústia da Relevância, de Leandro Jardim. É o romance de estreia desse poeta que também é letrista de belas canções. Leandro nos traz um narrador que mostra para nós, em primeira pessoa, primeiro que a história não é dele, ele quer deixar claro que é de um amigo. E depois, o que é realmente relevante para nós no dia a dia. Faz isso através de um casal
Joaquim e Inês. Eles buscam o amor, as emoções e como fazer nesse cotidiano, no dia a dia, para tratar o que é importante e deixar de lado aquilo que não é. Como é difícil para a gente, né, terminar o dia e se perguntar, gente, o que eu fiz hoje? O que foi importante realmente na minha vida? A gente pode dizer também dos nossos jovens escritores que deve ser muito angustiante ser um jovem escritor, principalmente para encontrar as palavras que ainda não foram ditas. Sempre que eu converso com amigos escritores, né, e pergunto como cada um começou de uma maneira. O seu foi uma maneira tradicional, digamos, chegou numa editora, apresentou o seu livro e ele foi publicado. E você também depois foi ajudada pelo outro meio que eu acho que tem, que são os prêmios literários, né, também. Me conta um pouco o que você conseguiu com os prêmios, eles foram legais para você ou não? É meio engraçado porque todos esses prêmios de jovens autores estreantes, muitos deles não existiam na época que eu lancei no Shopping. E hoje eu acredito que eu até teria ganhado, porque eu fui uma novidade na época. Agora tem muita gente jovem estreando, até mais jovem que eu. E o que eu ganhei de prêmio, eu fui indicada para o Oceanos pelo A Vez de Morrer. Que é o romance. Que é o romance. O último romance. E eu ganhei 2 vezes seguidas o Petrobras Cultural, que é um edital que ajuda você a criar o seu livro e paga uma bolsa para você ficar lá sentado escrevendo. Isso foi ótimo para mim. Foi o Owned e o Amostragem Complexa. Esses dois aqui você escreveu com a bolsa, ganhando um salário, digamos assim, para escrever. Foi maravilhoso, porque o Rio estava ficando muito caro para uma escritora. E ajuda, né? Super ajuda. E agora, pegando o A Vez de Morrer, especificamente, eu particularmente não gosto, na verdade, nem um pouco, do termo literatura feminina, né? Ninguém fala de literatura masculina, então não tem por que ter literatura feminina. Mas o que é interessante é a literatura feminista, isso sim. Que me parece que você faz um pouco na Vez de Morrer, ou seja, a personagem, uma mulher empoderada, para usar o termo atual. Queria que você falasse um pouco disso. Sim, bom, A Vez de Morrer é a história da Isabel, que é designer. Ela vai para o sítio do avô dela, que faleceu, e começa a cuidar. E ela se apaixona pelo lugar, acaba morando lá. Só que o sítio é cheio de pessoas, é rodeado por outros sítios que são de posse de pessoas ricas, e a Isabel é a classe média. E tem essa nova classe média que emergiu agora, né? E está podendo fazer coisas do tipo abrir a própria lan house. E a Isabel começa a frequentar essa lan house. E também ela se mistura com os ricos. E aí ela... Na região, é Araras, né? É Araras, no Rio de Janeiro. Não é de São Paulo, tem outra. Ah, tem duas? Eu não tem sabia. Duas. E aí ela simplesmente começa a criar muita confusão por simples fato dela ser mulher e bissexual. E aí ela começam a criar confusão em cima dela, na verdade. Evangélicos começam a não gostar desse fato dela. A igreja local, né? Tem várias igrejas locais, várias denominações. Eu já fui evangélica. Então, eu meio que estou escrevendo com conhecimento de causa. Entendi. E é legal que você tem então, uns temas que me parecem contemporâneos, assim. A fuga da cidade, né? Que é um tema... A bissexualidade da personagem principal. Sim. E a igreja evangélica. Aliás, eu soube de uma história que você já... Sim. Que você já fez uma palestra sobre esse livro que de algum modo, critica as igrejas... Numa igreja. Me conta essa história, por favor. Eu estava com um certo escritor chamado Rafael Montes. E a gente estava fazendo uma série de palestras pelo interior do Paraná. Então, numa das cidades, eu não vou dizer qual, a gente chegou pronto para dar a palestra num determinado lugar, mas a gente foi recebido na porta do hotel por uma mocinha dizendo assim, com as mãos juntinhas: o local da palestra está indisponível. A gente vai fazer um lugar, em outro lugar a palestra. Teve uma chuva que não foi isso. Eu não lembro da chuva. Eu sei que assim, a mocinha recebeu a gente na entrada do hotel dizendo assim: o local da palestra está indisponível. A gente vai fazer a palestra em outro lugar. Aí mas qual lugar? A Igreja de Deus. Aí eu fiquei assim, mas o meu livro meio que critica evangélicos e o dele poxa, super
horror e terror, violência, pessoas mortas, sangue, vísceras. E aí falamos no púlpito. Sim. Foi um auge da carreira, né? Eu acho, da nossa carreira. Acho que daí não tem como ir pra cima mais. Se melhorar, estraga. Chegamos ao limite, se melhorar, estraga, né? O auge da carreira literária do escritor brasileiro é falar num púlpito de uma igreja, né? Sim, eu me senti tão estranha. E tinha uma coisa atrás, o senhor, eu não sei o quê, né? Tinha sabe aquela impressão de parede, tamanho de parede? Com um campo, com tulipas, céu azul, talvez borboletas. Tem uma memória melhor que a minha, é verdade. Memória visual é o meu forte. E tinha uma frase, eu lembro, não lembro qual era a frase. Era um versículo. Era um versículo. Que eu não lembro qual era. Não era uma frase, era um versículo. Mas era em prol da família. E eu, com a personagem bissexual que ia lá, destruidora de lares. Mentira, ela não destrói nenhum lar, mas enfim. Ai, gente, escrever é sempre algo íntimo. O escritor mostra muito de si na literatura, ao menos é o que se pensa. Vamos ver o que os nossos convidados têm a dizer sobre esse assunto. Eu daria um conselho para essa turma nova que está entrando agora, com vários... Eu recebo quase dezenas, certamente muitas dezenas por semana de candidatos a cliente da agência. Principalmente para esse pessoal, eu diria o seguinte: escreva sobre o seu mundo. Não tente escrever histórias passadas nos Estados Unidos, a não ser que você tenha vivido a maior parte da sua vida nos Estados Unidos ou na Europa, ou seja lá onde for. Porque existe uma concepção completamente equivocada na cabeça de muitos desses meninos que estão escrevendo, muitos inclusive já publicados, que escrever histórias com personagens com nomes estrangeiros, Jennifer, Bruce, não sei, que tornará esse livro mais acessível ao mercado internacional. Não vai. Vai dificultar completamente. Então, é uma bola fora horrorosa. Traz para o Brasil, traz para o Rio de Janeiro, traz para São Paulo, traz para Curitiba, traz para a sua terra, essa mesma história, e você vai conseguir dar muito mais densidade aos seus personagens, se forem personagens brasileiros, como os seus colegas, vai dar mais certo. E essa é uma dica que eu acho que é boa para quem quer ser escritor, o jovem autor que está começando nesse momento. No sentido do que a Luciana falou, é curioso porque você também retrata bem uma área pouco retratada, que é Araras, que é uma área da Serra, né? Enfim, do Serra Fluminense e de uma classe alta. Sim, é porque minha família tem um sítio lá desde que eu tinha 5 anos. Eu estou frequentando, eu conheço a história, conheço o lugar, me inspirei. Conhece os tipos também, né? Sim. E alguns eu inventei. Claro. Faz para ser escritora, afinal de contas, escritora de ficção, né? E que outras dicas você daria para um escritor que está começando hoje em dia na carreira? Hoje em dia não é tão fácil como na minha época de estreia. Mas, ainda assim, acho que vale muito a pesquisa do perfil da editora para que você está mandando, ou agente. Se vale a pena tentar um prêmio literário, se você for estreante. Tem o prêmio Sesc, né? Que é um prêmio legal de mencionar. Voltado para estreantes. Eu acho muito bom, assim. De contos, tem muitos também? Tem de contos, tem prêmios que dão publicação de editoras menores, né? E eu acho que vale a pena pesquisar e tentar tudo isso. E, principalmente, controlar a ansiedade. Eu sou muito ansiosa. O mal do século é a ansiedade, do século XXI. Então, eu lembro que quando falaram que ia demorar 3 meses inteiros para publicar no shopping, eu achei muito tempo. Você quis arrancar os cabelos? Né? Eu quis arrancar meus cabelos, né? Naquela época, compridos. Eu acho que... Hoje em dia eu sei que são um prazo mínimo, eles correram com a edição, né? Até para lançar ainda com meus 17 anos. E nas experimentações que você vem fazendo, quais são as próximas experimentações e projetos que você vai aprontar? Na verdade, eu tenho um quadrinho que está já sendo desenhado pela Amanda Pascoal, uma garota super talentosa, também jovem, de 21 anos de idade, que mora em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. A gente se conheceu pela internet e agora nós somos amigas. E ela vai fazer a ilustração? Como é que é? Fala ilustração quando é história em quadrinho? Sim, ilustração. Ela vai fazer ilustração, já está fazendo. E sai pela Quadrinhos na CIA em 2018.
chama O Aleph de Botafogo. É um quadrinho de autoficção científica e fantasia. Tem Borges como referência. Tem, claro. E Botafogo. E Botafogo. Aí ela fez um pôster, assim, para começar a divulgar enquanto a gente está trabalhando, que tem o Real Gabinete Português de Leitura, que é um lugar que eu adoro e eu apresentei para ela. Ela ficou apaixonada também. É muito lindo lá. E mais alguma coisa, não? Ainda tem um romance policial que ainda estou trabalhando nele. Mais um romance policial, que maravilha. Eu quero ler, por favor, me manda, Sim. assim que puder. Sim. E o nosso tempo, infelizmente, acabou e o programa está chegando ao fim. Vai, Simone. Nós combinamos isso, tá, gente? Sim. Obrigado pelo papo, obrigado pela sua presença. Muito obrigada Espero que tenha por sido bom para você. Foi ótimo. Que bom. E você aí de casa, principalmente se você for um jovem escritor que está começando a carreira, não desista, isso é muito importante. Que você persista e trabalhe bastante. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Nos vemos semana que vem no Trilha de Letras. O caminho da literatura passa aqui pela TV Brasil. Até mais!